livro de Juízes, capítulo 7, você lerá comigo do verso 1 até o verso número 8. E eu queria que a Natasha não colocasse o texto ali, queria que você abrisse a Bíblia. Nós estamos começando a perder esse contato aí com a abertura do livro, e eu queria que você, pelo menos na pregação, abrisse o livro. Então abra aí em Juízes 7, você lerá comigo, acompanhará a leitura do verso 1 ao verso 8. Depois então você manterá o texto aberto, a gente vai expor essa passagem, aplicar a verdade que ela nos ensina, e de fato eu espero que Deus assim fale com cada um de nós, trate com cada um de nós aquilo que Ele tem a dizer ao nosso coração essa noite. Juízes 7, do verso 1 ao verso 8, passagem conhecida, história conhecida da Escritura, do juiz mais famoso da Bíblia, o mais conhecido da Bíblia, talvez o mais importante, que é Gideão, e o momento em que ele está se preparando para a batalha que ele tem para enfrentar contra os midianitas, que nessa altura do texto já estavam oprimindo o povo de Deus por 7 anos. Nós lemos na semana passada que o povo sofria, não havia alimento, não havia gado, não havia trigo. Aquele período difícil era resultado da desobediência do povo para com Deus. Deus não havia abandonado o seu povo, foi seu povo que havia abandonado a Deus, mas ainda assim, Deus disciplina o seu povo para que eles clamem por arrependimento, e Deus então levanta Gideão como aquele que será usado por Deus para libertar o povo dessa opressão. Mas antes então dele começar a libertação da opressão sobre os midianitas, Deus quer ensinar algumas lições para o seu povo daquela época, e que eu acho serem apropriadíssimas para a nossa realidade. Abra então aí e acompanhem comigo a leitura da passagem que diz assim: Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale, de fronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: É demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: A minha própria mão me livrou. Apregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: Quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão: Ainda há povo demais, faze-os descer às águas, e ali tu os provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: Todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão: Com esses 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Tomou o povo provisões nas mãos e as trombetas. Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda, porém os 300 homens reteve consigo. Estava o arraial dos midianitas abaixo dele, no vale. Até aqui a leitura do texto, que eu espero poder expor e aplicar na nossa vida essa noite. Amados, todos nós estamos aqui essa noite, todos nós sem exceção, a começar de mim, indo até o Jackson, que é o último agora aqui na nossa fileira, todos nós nascemos com defeitos de fábrica. Todos nós. Todos nós temos um defeito de fábrica.
sabe que isso é verdade sobre cada um de nós que está aqui, sobre todos os crentes espalhados por toda a face da terra, acerca de cada habitante dos quase 7 bilhões de seres humanos que há no planeta Terra. Todos nós, sem exceção, temos um defeito de fábrica. Hoje eu fui visitar o Pietro, filho da Priscila e do Peterson. Ele também tem defeito de fábrica. Já nasceu com defeito de fábrica. Olha, não há exceção. Todo ser humano que já nasceu, que está nascendo agora e que vai nascer sobre a face da terra, virá com defeito de fábrica. A Bíblia resume esse defeito de fábrica com uma expressão que eu e você conhecemos bem. Ela diz assim: todos pecaram e todos estão destituídos, carentes da glória de Deus. A gente usa muito essa frase. Todos estão carentes, estão destituídos da glória de Deus. Esse é o nosso defeito de fábrica. Todos nós estamos carentes e destituídos da glória de Deus. A gente usa essa frase e talvez a gente não entenda o que ela significa. Quando a Bíblia fala que nós todos somos carentes, destituídos da glória de Deus, significa dizer que a gente tem um defeito que remonta à nossa própria natureza, é o que nós somos. É que nem esse microfone aqui que não fica parado aqui. Eu solto ele, ele cai, tá vendo? É um defeito do negócio aqui, que está me deixando cada vez mais irritado. Que defeito é esse? Eu fico aqui abaixando com ele. Ó. O defeito é o seguinte, que nenhum de nós confiou e valorizou a Deus como nós deveríamos em nossa vida. Deus não tem na nossa vida o valor que Ele deveria ter. Nós todos somos insatisfeitos com a sua grandeza, com a sua glória, e nós não queremos andar em seus caminhos. Defeito de fábrica significa que nós temos buscado satisfação em outras coisas, em outros lugares menores, de maneira que tratamos Deus como se Ele não tivesse valoroso para nós. Desde que o pecado entrou, todos nós, sem exceção, temos sido profundamente resistentes a ter Deus como nosso tesouro todo satisfatório. Nós não gostamos de reconhecer que toda glória pertence apenas a Deus, e tão somente a Ele. Que por Ele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente, como a Escritura fala em Romanos 11, 33 a 36. Nós nascemos com esse defeito de fábrica. Nós somos carentes e deficientes de dar a glória devida a Deus em nossas vidas. Esse é o grande assunto desse texto. O tema dessa passagem que a gente leu, que Deus quer ensinar para o seu povo, chamar a atenção de Gideão e da nação de Israel naquela época, que toda glória, todo louvor, todo reconhecimento, toda vitória, toda conquista, tudo pertence somente a Ele. Esse texto trata do momento especial na vida do povo lá com Gideão. A gente vê no verso 1 que eles estão a ponto de enfrentar a batalha com os midianitas. E nessa hora, antes da batalha se concretizar, Deus quer ensinar uma lição para eles, e uma lição que eu espero, entendo ser muito apropriada para a vida de cada um de nós. Olha,
A lição que eu espero poder resumir em palavras é a seguinte: nós sempre precisamos ser lembrados, sempre precisamos aprender, reaprender, repetir, quantas vezes forem necessárias, que a nossa salvação, que o nosso resgate, a nossa libertação, vem somente do Senhor, que é pelo agir dEle e não pela nossa força, que somos vencedores. De tal forma que a glória, o crédito, o reconhecimento, os aplausos, os louros, pertencem exclusivamente a Deus. É bom que a gente lembre disso hoje, irmãos. A igreja está perdendo de vista essa percepção clara da grandeza, da glória do nosso Deus e de que Deus não negocia sua glória com ninguém. Eu gosto de ver estrelas nos céus. Ontem a gente chegou à noite, depois de um passeio, e eu fiquei com o Lucas olhando as estrelas do céu. E a gente fica contando, eles ficam falando dos Cruzeiro do Sul, não sei o quê, Capricórnio, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí ele até fala, hoje está dando para ver muitas estrelas, papai. Aí hoje de manhã eu perguntei para ele assim, meu filho, vamos ver estrelas no céu? Aí ele respondeu para mim assim, papai, agora não dá. E eu falei, por quê? Porque as estrelas somem quando o sol brilha. Essa é uma frase do Thomas Watson. As estrelas somem quando o sol brilha. A igreja deve lembrar que quando a glória de Deus brilha, não há espaço para nenhuma estrela brilhar também. É só quando o sol não está brilhando que a gente pode contemplar e ficar um pouco envaidecido com algumas estrelas. Mas a igreja não é lugar para estrelas, porque a igreja só está preocupada e interessada com o brilho da glória do nosso Deus. Como é que Deus ensina essa lição nessa passagem? Como é que Deus ensina essa lição para o povo, para Gideão, no tempo em que ele viveu? Vamos dar uma olhada primeiro como essa lição aparece aqui, e depois eu espero poder aplicá-la à nossa própria vida. Ela aparece aqui de uma maneira bastante surpreendente, eu diria até desconcertante, estranha, anormal, incomum. Verso 1 diz que Gideão se levanta de madrugada, o povo estava com ele, estão acampados à fonte de Arode, e os midianitas estão no arraial, no norte, no vale, de fronte do outeiro de Moré. Significa dizer o seguinte, eles estão perto uns dos outros. Talvez até se vejam. Os dois exércitos estão prontos para batalhar, para guerrear, para colocar diante deles as diferenças e os problemas que eles estão vivendo. Em tempos assim, a estratégia militar diz que você deve reunir o maior número possível de homens, arrebanhar todo o exército que você puder, e enfrentar essa situação em termos naturais e humanos, significava dizer que Gideão deveria coletar os seus melhores homens, o maior número possível deles, até arrebanhar adolescentes e crianças que pudessem também se unir a ele nesse enfrentamento. É assim que a gente espera que vá suceder a história a partir do verso 1. Você e eu já vimos filmes de guerras e a gente sabe que é assim que funciona. A gente espera que em momentos assim, batalhas prestes a acontecer, venham acompanhadas da reunião do maior número possível de exércitos que você pode ter para ganhar o inimigo. Agora eu estou lembrando aqui daquele jogo War. Todo mundo já jogou esse negócio. Quem não jogou, lembra pelo menos do que se trata. Você tem que reunir teu exército para ganhar. Essa é a lógica que está na cabeça da gente o tempo todo. Mas Deus não pensa assim. Olha o que é dito pelo Senhor
para Gideão no verso 2. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas tuas mãos. Primeira coisa que é surpreendente é o seguinte: Deus não quer essa gente toda. Para Deus, quanto menos, melhor. Para Deus, reduzir e não corresponder aos manuais militares é o que se espera que seja feito. Gideão, tem gente demais. Há muita gente, povo demais que está contigo. E eu não quero essa gente toda. E por que Deus não quer aquele exército todo, que a gente já sabe lendo o texto, que era de 32 mil homens? Por que Deus não quer essa gente toda para guerrear? A explicação está aí no verso 2. É dito assim: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. E a conclusão é: Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Olha, qual é o problema então? Qual é a lição que Deus quer que o seu povo apreenda com essa estratégia incomum que Deus está usando? Deus quer confrontar o povo com a possibilidade real de que eles se gloriassem na vitória contra Deus. De que o povo, depois de ganhar a guerra contra os midianitas, não reconhecessem que ela fora dada por Deus, mas que eles haviam sido eles mesmos os responsáveis por tal vitória. Era como se Deus estivesse antevendo a possibilidade do povo, como se não, ele está vendo isso, né? Se gloriando na sua vitória a despeito do que Deus estava fazendo a favor dele. É como se ele estivesse aqui dizendo: olha, Gideão vai dar glória a mim se eu reduzir esse exército, mas ele não me dará glória e reconhecerá como uma realização dele se eu deixar os 32 mil homens. Amados, isso aqui é uma armadilha. É um dos grandes perigos que a gente pode experimentar na nossa caminhada cristã, na nossa vida e na nossa alma. A gente costumeiramente rouba a glória que pertence a Deus e faz isso contra o próprio Deus. Olha, veja que o texto diz assim: Israel poderia se gloriar contra mim. Contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Toda vez que a gente se comporta assim, a gente faz algo contra a glória de Deus. E tem mais. A gente alimenta no nosso coração a ideia de que nós somos salvadores de nós mesmos, de que nós somos poderosos para realizar por nós mesmos aquilo que tanto necessitamos. O povo estava diante de uma encruzilhada que levaria eles inevitavelmente a reconhecer uma glória contra Deus, ou, como acontece no texto, eles teriam que reconhecer que a glória era toda do Senhor. E aí Deus faz aquilo que ele disse que faria no verso 2. Ele começa a reduzir, diminuir o número de soldados daquela batalha, pelo menos por parte da nação de Israel. É gente demais. E para que o povo visse claramente que a vitória viria inteiramente de Deus, de que toda a glória pertence a Deus, ele reduz de duas maneiras diferentes. A primeira redução está no verso de número 3. Olha o que ele diz: apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso,
volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Então, a primeira redução é uma redução de mais de 2/3. De 32.000, apenas 10.000 permanecem, porque 22.000 vão embora. E vão embora porque Deus manda Gideão apregoar para o povo o seguinte: olha, quem tiver medo, quem estiver amedrontado, vai embora. Isso não quer dizer que os outros que ficaram não estivessem com medo. Mas esses aqui tiveram a coragem para reconhecer que eram medrosos. Eu fiquei pensando comigo o seguinte: será que se eu tivesse lá eu seria do grupo que ficou? Ou o grupo que foi embora? Isso não era coisa para qualquer um, né? Enfrentar um campo de batalha naquele contexto histórico era muito difícil. E aqui tem uma estratégia, que é uma estratégia muito inteligente, que Deus está dando a Gideão, e que é poderosa para preservar aqueles que estarão no campo de batalha. A estratégia é a seguinte: medo contagia. Se a gente tem um punhado de soldados amedrontados, eles não fazem só mal a si mesmos, eles fazem mal a si mesmos e a todo o exército. Eu não sei se você vai lembrar disso. Você já viu filme de terror com gente medrosa? Você fica com medo também. Porque o medo passa. Esse negócio contagia. E aí, aquele sujeito que estava com medo passa a fazer com que todo mundo tenha medo também. Então aqui é uma estratégia psicologicamente relevante. O exército tinha que ter moral para vencer, tinha que ser destemido para lutar. A presença daqueles homens deveria produzir em algum grau a compreensão da dificuldade da batalha, mas eles não deveriam expressar o medo que tinham. Portanto, a primeira maneira de reduzir é usando uma estratégia que elimine, que limpe do grupo aqueles que são medrosos e tímidos. Não quer dizer, irmãos, que ser medroso e tímido não seja uma característica que alguns de nós tenhamos, mas nesse contexto aqui, essa era uma estratégia importante para Gideão preservar o seu exército. Mas Deus faz uma segunda coisa específica para reduzir ainda mais, porque o texto diz assim: depois que voltaram os 22.000 e 10.000 ficaram, diz o Senhor ainda no verso 4 a Gideão: ainda há povo demais. Olha, de 32 caiu para 10.000. E Deus ainda acha que tem gente demais. Ainda tem muita gente para guerrear. E aí Deus faz uma segunda coisa para reduzir esse exército. Aqui as razões são mais obscuras. Eu não sei muito bem por que o critério foi o critério que Deus usou, mas o fato é que Deus usou um critério bastante estranho para definir quem ficaria e quem não ficaria no exército. Os homens foram levados, como você leu comigo, a um lugar para beber água. E aí, Gideão deveria observar o comportamento deles ao beber água. Aqueles que lambessem como cães, trazendo água até a boca, deveriam ser separados. E aqueles que se ajoelhassem para beber, deveriam também ser separados. Você recebe a informação no texto de que 300 homens lambem como cães, ao passo de que 9.700 ajoelham-se para beber água. Eu fiz essa conta. Sabe qual é a redução que Deus faz? De 32.000 para 300. A conta matemática diz que Deus reduziu o exército em nada mais e nada menos do que 99,06%. Ou seja, Deus preservou
daqueles 32 mil homens iniciais, menos do que 1% do exército. 0,94%. Quantos irmãos a gente tem aqui nessa congregação? Sei lá. Vamos botar um número redondo, 100 pessoas. Deus reduziu uma congregação de 100 em 99%. Sabe quantos permaneceram? Quantos, irmãos? Fizeram a conta já? Eu já fiz. Vamos lá. Quantos? 1. É como se Deus fosse tirando, e no final ficasse apenas 1. É esse aí, esses 300, que serão usados na batalha. Muita gente fica tentando achar uma explicação do porquê os homens que se ajoelharam foram descartados e do porquê que os homens que lamberam permaneceram no exército. Tem gente que fala que tem a ver com a situação de alerta, de vulnerabilidade. Aqueles que estavam lambendo eram mais alertas do que aqueles que se ajoelharam, enfim. Não tem nada disso no texto. Tudo isso é elucubração da nossa cabeça. O que a gente sabe no texto, a explicação que o texto dá, é que Deus realiza essa redução drástica no exército para fazer aquilo que ele disse no verso de número 2. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. O que Deus espera que aconteça, como de fato vai acontecer durante a batalha, é que Gideão seja levado a perceber que, enfrentando um outro exército muito mais poderoso do que o dele, muito mais numeroso do que o dele, muito mais preparado do que o dele, a vitória que ele experimentaria viria tão somente do Senhor. Ele não havia feito nada. Tudo que ele havia feito foi ter confiado e obedecido a Deus. De maneira que no campo de batalha a glória era de Deus e o privilégio era de Gideão. Porque o texto diz que Gideão fez exatamente o que Deus havia feito no verso 7. E ele ouve do Senhor. Então o Senhor disse a Gideão: com esses 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei, e entregarei os midianitas às tuas mãos, pelo que outra gente toda se retire, cada um para o seu lugar. Tomou o povo provisões nas mãos e as trombetas. Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda, porém os 300 homens reteve consigo. Primeiro, Gideão tinha que entender isso. Segundo, os 300 homens que foram para a batalha, eu sei que tem um filme clássico aí dos romanos chamado 300, está aqui a versão bíblica dele. Essa aqui é verdadeira, fora de qualquer cogitação. Esses 300 homens saberiam que era impossível vencer os midianitas com apenas 300 homens. Era impossível. E se eles vencessem, como venceram? Só foi possível porque Deus deu a vitória a eles. A glória é dele e o privilégio é nosso, dizem esses 300 homens. Mas o restante do povo, que não era nem Gideão, nem os 300, tinham que ter a mesma leitura. Olha, nós nem participamos da batalha. Deus dispensou os nossos esforços. Deus colocou a gente para escanteio. E ainda assim, nós fomos vitoriosos. A glória é dele. Porque a vitória, a salvação, vem do Senhor. Mas esse é um princípio chave na Escritura, chave.
que está aqui em Juízes nessa história, mas que está explorado na Bíblia inteira, muitas vezes e de muitas maneiras. O princípio, que eu vou traduzi-lo mais uma vez com as palavras do apóstolo Paulo, quando ele escreve à igreja de Corinto. E eu quero que você abra lá, 1 Coríntios, capítulo 1, versos 26 a 31. É esse aqui. 1 Coríntios 1, 26 a 31. Olha como o apóstolo Paulo coloca esse mesmo princípio de maneira ainda mais, talvez ainda mais direta para nós, usando a igreja de Corinto como ilustração dele. Primeiro Coríntios 1, de 26 a 31. É dito assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Essa é uma realidade da igreja de Corinto. Não tem gente lá sábia, segundo a carne, com muita formação acadêmica, era gente simples. Não tinha gente poderosa, não tinha deputado, senador nessa igreja. Não tinha cantor famoso. Não tinha jogador de futebol. Era um pessoal simples. Gentalha. Povozinho. João ninguém. Era esse o povo da igreja de Corinto. Nem gente de nobre nascimento. Tinha gente com sangue azul. Família real. Você sabe de que igreja eu estou falando, né? Olha aí para o lado, irmão. Olha para você, olha para o lado do seu irmão. Essa descrição é boa, né? Não tem nenhum de nobre nascimento aqui. Não tem gente sabe segundo a carne. Não tem gente poderosa. Tem gente? Ah, que bom, irmão. Estava começando a ficar preocupado. Achava que estava pregando para outro povo. Não tem, irmão. Aí Paulo vai explicar. Veja o verso 27. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Quem é a gente louca? O pessoal da igreja. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e as que não são, para reduzir a nada as que são. E veja o argumento no verso 29. A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Aí ele vai dar uma expressão ainda mais gostosa no verso 30 e 31. Mas vós irmãos da igreja em Corinto, vós irmãos da igreja em Ambaí, vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria que não temos, justiça que não temos, santificação que não temos, redenção que não temos, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém, irmãos? Que argumento maravilhoso. Eu gosto dessa parte de envergonhar, né? Essa parte me alegra muito. Especialmente quando eu sei que eu sou a parte fraca. Especialmente quando eu sei que ninguém tem do que se gloriar diante de Deus. A fim de que ninguém se glorie diante dele. Que aquele que se glorie, glorie-se apenas no Senhor. Então essa história está contando isso. Ela trata do nosso defeito de fábrica. A questão agora que se levanta é a seguinte: como é que isso se relaciona com a nossa vida, com a minha história e com a sua história, agora, aqui?
Nós não estamos num campo de batalha, não vivemos a realidade de Gideão, não tem midianita oprimindo a gente, mas a lição que o povo está aprendendo é muito importante, ela tem implicações muito diretas com a minha vida e com a sua vida. Eu vou dar 3 aplicações aqui para a gente, e termino assim a exposição do texto para a nossa reflexão essa noite. A primeira delas é que esse princípio, essa lição, que Deus está dando a Gideão, ao povo de Israel no texto que a gente leu, essa verdade que aquele que se glorie-se apenas do Senhor, é a base da nossa esperança, da nossa salvação e da nossa redenção. Amados, nós não somos salvos. Nós não somos salvos por causa da nossa bondade, da nossa capacidade, das nossas possibilidades. O Evangelho oferece salvação para quem já sabe, reconhece, admite que é fraco, que está perdido, que não tem do que se vangloriar, que não tem do que se gabar. Olha, se você ainda não se viu nesses termos, eu temo que você ainda não tenha entendido a mensagem do Evangelho. O Evangelho veio resgatar, redimir, pelo poder de Deus, aqueles que já admitiram o quão fracos são, que eles não têm mérito, bondade, capacidade, não tem nada para apresentar a Deus como objeto de barganha pela sua própria salvação. O Evangelho salva-nos a despeito de nós mesmos. E eu temo que alguns de nós, na vida e na caminhada cristã, percamos isso de vista, estabeleçamos outra maneira de termos reconciliação com Deus. Não. Se não for pelos méritos de Cristo, de maneira que a glória é toda dele, nós não estamos salvos ainda. Mas o contrário também é verdade. Se você se sente fraco, abatido, se você se sente esmagado pelos teus próprios pecados, reconhece a tua incapacidade de se livrar deles. É isso que o Evangelho espera daqueles que suplicam a Deus por perdão. Amados, que Deus nunca me faça pensar de maneira diferente quanto a mim mesmo. Toda a glória da minha salvação pertence exclusivamente a Deus. Toda a glória da minha redenção não passa por aquilo que eu fiz ou deixei de fazer. Ela é inteiramente do Senhor. Que eu e você não ignoremos essa avaliação que devemos fazer do nosso próprio coração. Se Ele tiver que salvar a gente, como Ele salva em Cristo, Ele salvará de maneira que a glória da nossa salvação pertencerá tão somente a Ele. Segunda aplicação que eu faço desse texto é que esse princípio explica como é que eu e você podemos ser fortalecidos no Senhor e na força do poder do nosso Deus. Não é só uma questão da base da nossa salvação. Aqui está um princípio que nos dá entendimento de como nós podemos nos apropriar na vida cristã da força, do fortalecimento que há em Deus e que está à nossa disposição. Curiosamente, irmãos, o que esse texto mostra é que somente quando a gente chora, confessa, reconhece, admite a nossa fraqueza diante de Deus, é que o seu amor, o seu perdão, a sua graça se tornam mais preciosos para nós. Não é o contrário.
É na medida em que a gente se dá conta de quão fraco nós somos, é que nós reconhecemos quão forte o nosso Deus é. Deixa eu dar uma ilustração disso. Imagina que você chegasse em casa hoje, eu ligasse para você, você recebesse um telefonema de alguém dizendo assim: olha, tem uma boa notícia para te dar. Eu paguei uma das suas contas desse mês. O pessoal já ficou animado, tá vendo? Então a pessoa meio desanimada ficou animado. Você ficaria feliz? A sua resposta deveria ser a seguinte: depende, pastor. Depende. A minha alegria, a minha felicidade, iria ser proporcionalmente direta ao tamanho da conta que ele pagou. Mas e se ele pagasse a sua conta de luz, que agora está num crescimento galopante? A conta do cartão de crédito. Agora, se ele pagasse uma continha furreca, não valia tanto, né? Porque a sua alegria estaria relacionada ao tamanho da dívida paga. O que eu estou dizendo é o seguinte, irmãos. É quando a gente se dá conta da dívida que Deus pagou em Cristo por nós, é que a gente se fortalece na grandeza e no poder do nosso Deus. É na medida em que a gente percebe quanto o débito que Ele quitou a nosso favor é imenso. Quanto mais a gente enxerga o quanto Ele foi capaz de nos amar, que mais nos fortalecemos na alegria, na força, no poder e no amor que vem de Deus. Sabe qual é o problema da gente? É que a gente não tem essa dimensão clara para nós. Nós somos frequentemente levados a ver isso de maneira embaçada. Aí ficamos tentando encontrar essa força e esse encorajamento em outras coisas. Olha, ninguém entendeu melhor esse princípio do que o apóstolo Paulo. Deixa eu mostrar como é que o apóstolo Paulo percebeu a importância dessa conexão entre reconhecer a fraqueza e, ao reconhecer a fraqueza, ser forte em Deus. A gente leu esse texto, eu quero ler de novo para você perceber como essa conexão está estabelecida. 1 Coríntios 12, de 7 a 10. 1 Coríntios 12, de 7 a 10. Você talvez tenha lido e não tenha percebido essa tremenda verdade que o apóstolo Paulo está dizendo sobre ele mesmo. E sobre a sua própria experiência com relação a esse poder de Deus que está conectado com a sua fraqueza. 2 Coríntios 12, de 7 a 10. É dito assim. 2 Coríntios 12, de 7 a 10. Olha o que ele diz, irmãos, de maneira surpreendente. No texto do verso 1 ao verso 6, ele fala das revelações que Deus havia dado para ele, visões que ele havia recebido do Senhor. Esse homem que ele diz há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu, no verso 2, é ele mesmo. E ele experimentou, teve uma revelação, uma visão, que de fato foi arrebatador. Ele foi levado ao paraíso, ele ouviu palavras inefáveis. Ele, de fato, experimenta algo que pouca gente na história da igreja experimentou. Aí ele diz no verso 5 assim, presta atenção. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê ou de mim ouve. E ele vai explicar isso melhor. Verso 7. E para que não me ensoberbecesse com as grandezas das revelações. Veja, ele sabe que ele pode virar um arrogante. Ele pode se achar melhor do que todo mundo. Ele pode se ensoberbecer. Isso é um perigo para nós também, irmãos.
Ah, como é? A gente coloca o apóstolo Paulo num patamar como se ele não fosse humano. Pelo contrário, ele sabe que ele pode cair nessa armadilha de usar a glória do que ele experimentou contra Deus, roubar a glória que não pertence a ele. Ele sabe que ele pode se soberbecer. Aí ele diz que ele recebeu um espinho na carne. Não me pergunte o que é isso, eu não sei. E a descrição ainda mais surpreendente, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Não sei o que é, irmão, mas ele tomava umas bofetadas na cara. Isso era para que ele ficasse com o pé no chão, para que ele não se exaltasse, para que ele não roubasse a glória que não era dele. Aí ele diz que ele fez uma oração. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Paulo também já pediu 3 vezes e recebeu não como resposta. Olha o que é dito no verso 9. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Está aí o princípio. É a fraqueza que torna a gente mais forte. É quanto mais fracos a gente se reconhece, mais prontos estamos para receber o poder de Deus. Não é quando a gente é forte. Não é quando a gente pensa que é forte, quando a gente se acha forte. Não, é quando a gente é fraco. E não é ao invés da fraqueza, é por causa dela. Aí ele vai dizer, olha, de boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Eu vou agradecer quando eu for lembrado que eu sou fraco, porque quando eu sou levado a reconhecer a minha fraqueza, sobre mim repousa o poder do Senhor Jesus. Aí ele vai dizer uma coisa ainda mais desconcertante. Versículo 10, e eu termino com isso. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amado, da próxima vez que você for levado a experimentar fraqueza na injúria, na necessidade, na perseguição, na angústia, não reclame, agradeça. Porque quando você está sendo fraco, é que o poder de Cristo repousa sobre você. Para que a glória seja toda dele. Vamos repetir essa frasezinha aí no final? Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Repete uma só vez comigo, vamos lá? Porque a gente está fraco mesmo, irmãos, eu percebi. Mas vamos de novo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então esse texto ajuda a gente a explicar como a gente pode ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Terceira e última aplicação, e eu termino com isso. Esse texto explica como quase sempre Deus faz a gente crescer na vida cristã. Quase sempre crescimento na vida cristã vem acompanhado de uma experiência muito similar a essa que o texto ilustra, apresenta, tipifica para a gente. Do que eu estou falando? Boa parte dos nossos problemas na vida cristã, boa parte das nossas dificuldades para confiar e obedecer e crer no Senhor, vem do fato de que a gente transforma coisas boas da vida em coisas importantes demais para nós. E aí, a gente fica com medo, com raiva,
desencorajado quando a gente perde essas coisas. Porque elas se transformaram numa espécie de ídolo para o nosso coração. A gente é levado a acreditar que sem elas nós não teremos salvação, satisfação, felicidade, paz, inteireza. Não teremos aquilo que na verdade só podemos encontrar em Deus. Mas que por algum momento em nossa trajetória, a gente deixou essas coisas seduzirem o nosso coração e passaram a ser para nós tão valiosas que sem elas a gente se sente inseguro, insatisfeito, e Deus já não é mais para nós aquele que de fato podemos confiar, submeter, obedecer na nossa vida. Talvez alguns de nós aqui, essa noite, esteja vivendo exatamente essa história. Nós transformamos algo bom e importante em algo tão valioso para nós, que imaginamos que essa coisa é capaz de transformar, de produzir a satisfação, a segurança, a tranquilidade, que só podemos encontrar em Deus. Como é que Deus faz a gente se desvencilhar dessa armadilha? Como é que costumeiramente Deus ensina para a gente que essa lógica que estamos usando está completamente enganada, equivocada, falsa? Faz exatamente aquilo que Deus fez com Gideão e o seu povo naquele texto. Se você acompanhar comigo, o povo colocaria inevitavelmente a confiança deles naquele exército que eles tinham de 32 mil homens. Para eles a vitória era resultado daquele exército que eles tinham. E era natural para eles que a vitória viria como resultado da presença daquele exército. A gente tem os nossos exércitos, irmãos. Talvez não tenham 32 mil. A gente guarda eles. Mantém eles no segredo do nosso coração. Imaginamos que eles nos dão a proteção, a garantia, a segurança. E que a gente não vai abrir mão deles, porque sem eles nós estamos derrotados, vencidos, acabados. Aí Deus vem e remove isso da gente. Deus vem e diminui e reduz de 32 para 300. Para que a gente entenda que a vitória só vem pelo agir dele. Para que a gente entenda que mesmo fracos, mesmo sem recursos, mesmo com apenas 300 homens, Deus é muito mais forte do que a nossa fraqueza. Deus é muito mais poderoso do que a gente pode imaginar sobre Ele. Mas para a gente aprender isso, Ele tem que tirar, remover, diminuir, reduzir a nossa confiança naquelas coisas que substituíram no nosso coração a confiança que só devemos ter nele. Olha, o salmista, no Salmo 20, verso 7, diz assim: os homens confiam em carros, em cavalos, os homens confiam na força dos animais, porém eu confiarei apenas no Deus da minha salvação. Às vezes a gente só consegue fazer essa afirmação na vida quando Deus se encarregou de tirar, reduzir, espantar, mandar de volta para casa aquelas falsas seguranças que alimentávamos em nosso coração. Não tenha medo, amado. Não tenha medo. É só assim que a gente cresce. É só assim que a gente é capaz de reconhecer que nada temos, nada somos,
Mas em Deus e na força e no poder dEle, nós estamos garantidos da vitória, não só nessa vida, mas durante toda a eternidade. Portanto, a palavra aqui é confie em Deus, irmão. Para de ficar tentando criar mecanismos que você imagina podem te ajudar, mas não te ajudam, te atrapalham. Confia nele. Submete a sua vida à palavra dele. Realmente entende que com ele você tem tudo o que é necessário para mudar e resolver toda e qualquer situação que a vida coloque para você. Creia. Como fez Gideão. A coisa surpreendente é que Gideão obedece a Deus e ele tem que parar de confiar em números para passar a confiar em Deus. De 32 mil para 300. Os números são espantosamente menores. Mas eu confio em Deus. A gente vai ler em Hebreus capítulo 11, que Gideão tirou força da sua fraqueza. Tirou força da sua fraqueza. Até quando eu e você vamos continuar confiando em números, quando na verdade o chamado é para confiar em Deus? Se é com 300, será com 300. Se é com 1, será com 1. O que importa é que nós aprendamos que toda a vitória, toda a glória pertence tão somente a Deus. Feche seus olhos. Vamos falar com o Senhor. Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Pelas verdades claras e diretas que ela disse ao nosso coração. Não sei como cada um de nós precisa repensar a sua própria vida em termos daquilo que nos foi ensinado na tua palavra. Mas dá-nos um espírito que nos leve a reconhecer de maneira honesta, sincera, verdadeira, as nossas mais profundas fraquezas diante do Senhor. Não queremos postar isso no Facebook, não queremos tornar isso público para os homens, mas queremos dizer para o Senhor que nós somos fracos, que toda a glória, todo crédito, todo louvor da nossa redenção, da nossa salvação, não pertence a nenhum de nós. Se somos teu povo, se somos parte da tua igreja sobre a terra, é porque a tua graça, o teu favor imerecido nos alcançou. E a despeito de nós mesmos, a despeito da nossa profunda miséria, o Senhor nos redimiu. Toda a glória é tua, Senhor. Toda a glória pertence ao teu Filho Jesus, que morreu e ao terceiro dia ressuscitou para nos reconciliar contigo. A Deus, dá-nos a compreensão de que é sendo fracos que nós somos fortes no teu poder. Se há irmãos entre nós atravessando privações, inquietações, dificuldades, problemas, que eles recebam essas fraquezas de boa vontade, para que neles repouse o poder de Cristo. Que eles se gloriem nas fraquezas, porque sendo fracos é que de fato nós somos fortes no poder do Senhor Jesus. Ah, Pai, e se estamos acreditando em pequenos ídolos em nosso coração que nós imaginamos podem nos proteger, retira-os do nosso coração. Remove, diminui, reduz a influência deles. Para que enxerguemos de maneira muito clara a glória, o poder e a grandeza do Senhor.
Abre os olhos desses que estão seduzidos por aquilo que não pode lhes proteger. Adverte-os do perigo que eles correm. E chama-os pela tua palavra. E que agora, o amor de Deus o Pai, a graça soberana de nosso bendito Senhor e Salvador Jesus, e a comunhão eterna do Santo Espírito de Deus, esteja convosco, e com todo o povo do Senhor, espalhado por toda a face da terra, hoje e para todo sempre.